Duca é um adolescente extremamente inteligente e com um raciocínio apurado. Apesar disso, seus pais ainda o tratavam como se ele fosse uma criança, como se devessem protegê-lo do mundo e de suas atrocidades. Esse cuidado excessivo se mostra desnecessário quando o garoto prova ser muito mais ligado no mundo à sua volta do que os seus pais. Quando o tio Éder chega na casa de Duca e a primeira frase que ele diz é que havia matado um cara, logo os pais de Duca já tentam protegê-lo da notícia. Apesar da história de Éder não ser tão convincente de que havia matado por acidente um homem, os pais de Duca tentam acreditar que foi um acidente de verdade e que ele não tinha culpa, pois agira em legítima defesa. Sendo parentes dele, é até compreensível essa reação, mas fica claro que não estão convencidos de sua inocência. Éder era um sujeito trambiqueiro, sempre se metia em negócios que não davam certo e acabava causando uma dor de cabeça para quem estava ao seu redor. Felizmente para ele, seu irmão, o pai de Duca, sempre acabava cobertando-o e o ajudando também em questões financeiras, como comprar alguns de seus computadores de pouca qualidade, oriundos de um negócio falido que ele teve. A história que havia contado era que estava namorando uma mulher casada e quando acabou encontrando o marido dela, este tinha uma arma e tentou matá-lo. Em meio a uma briga, supostamente rápida, Éder acabou atirando e matando o cara. Duca era acostumado a jogar jogos de detetive e talvez com isso adquiriu um sentido aguçado para procurar pistas e encontrar falhas nas versões de quem está mentindo. Ele usa esse seu recurso o tempo todo no filme, percebendo coisas que mais ninguém conseguia notar. É incrível a forma como Duca fazia as perguntas certas e que através delas já era possível saber se Éder havia matado o homem por acidente ou não. Porém, as incertezas de Éder sobre como tudo aconteceu eram um empecilho para se chegar a uma conclusão. Essa confusão de detalhes importantes para se solucionar a trama é uma forte evidência de que estava mentindo. O desencontro de informações é comum em tudo que envolve Éder. Isso é percebido até mesmo nas opiniões dos pais de Duca sobre ele. Por exemplo, enquanto um achava que ele nunca havia se apaixonado na vida, o outro pensa que ele se apaixonava uma vez por semana. Duca era apaixonado por sua melhor amiga Isa. Eles se conheciam desde pequeno e estavam sempre juntos. Porém, era de Kid que ela gostava, mesmo que ele não nutrisse um interesse por ela. Na verdade, ele nem mesmo percebia que ela gostava dele. Isso era frustrante para Duca, que realmente gostava dela, mas não era visto como ninguém mais que um amigo. Existe uma dinâmica recorrente no filme que permeia quase todos os diálogos. Consiste basicamente em uma enxurrada de perguntas de um personagem a outro, como se tudo aquilo fosse um grande interrogatório, mas que ambas as partes estavam se interrogando. Esse elemento é muito útil para entendermos o tom que o filme nos passa, pois percebemos que tudo ali precisava de uma investigação mais a fundo, devido à duvidosa veracidade de quase todas as histórias que nos são apresentadas. Era muito difícil saber o que era verdade e o que era mentira em praticamente todos os microacontecimentos que são expostos durante o filme. A riqueza de detalhes das situações talvez fosse um indício, pois sempre estava presente nos diversos relatos uma descrição quase que minuciosa, como se cada fato insignificante fosse levado tão a sério que todos acabavam se lembrando de tudo que cercava tal fato. Quando se inventa uma história daquelas, como a de Éder, o problema não são as partes que foram inventadas, mas as partes que faltaram e que podem deixar lacunas na história. Em outras palavras, para uma história que não aconteceu ter crédito, é preciso acreditar tanto nela a ponto de criar todas as partes possíveis que a rodeiam. Duca era o único aluno negro na escola onde estudava, e segundo ele, lá era um lugar onde ninguém respeitava ninguém, e era comum haver xingamentos entre os alunos. Mas ao contrário do que se poderia imaginar, ele não sofria racismo. Isso é até curioso, pois os alunos tinham receio de chamá-lo de idiota, por exemplo, pois levando em conta que ele era o único aluno negro, eles tinham medo de serem chamados de racistas, quando na verdade estariam apenas xingando-o, como o faziam com qualquer aluno de qualquer origem étnica na escola. Duca, Isa e Kid acabam por se tornarem os detetives do caso do tio de Duca. Quando descobrimos que Éder havia encoberto o crime que Soraya, na verdade, tinha cometido, aquilo revelava um pouco mais sobre Éder. Apesar de estar sempre metido em confusão, ele tinha um bom coração. Isso porque não era a primeira vez que ele fizera isso. Anteriormente, descobrimos que já havia sido preso outra vez. Nessa ocasião, foi por causa de uma briga em que seu irmão também estava envolvido, mas Éder quis levar a culpa sozinho, dizendo que só ele havia brigado. Tudo isso para livrar a barra de seu irmão, algo parecido com o que estava fazendo agora com o caso de sua namorada. Em determinado momento, Duca e Isa vão visitar o tio Éder na prisão, e na volta os dois são abordados por alguns jovens que estavam apenas interessados nos CDs que os dois haviam comprado. Porém, Isa se assusta e sai correndo com medo deles. Quando eles pegam um ônibus logo em seguida, os mesmos caras estão lá dentro e Isa desce imediatamente para fugir deles. Isso já foi o suficiente para ela transformar aquilo em uma história de quase assalto e perseguição, onde até mesmo uma faca foi inserida na história, tudo exagerado da forma mais descarada possível. Quando ela conta essa história para seus amigos, Duca não consegue concordar com essas mentiras e ela acaba ficando brava com ele.
Talvez Duca seja o único personagem no filme que não se curva a uma mentira para tirar proveito de qualquer situação que seja. A verdade era prezada por ele, e não apenas no que ele dizia, mas nas histórias que os outros inventavam ao seu redor. Talvez fosse por isso que ele estava disposto a resolver aquele caso e tirar a limpo aquilo tudo. Quando Duca descobre, através das fotos que o detetive particular que ele contratara havia tirado, que Kid havia ido até a casa de Soraya, ele decide não mostrar aquilo para Isa, pois seria humilhante, como ela já havia indicado em certo momento que seria caso descobrisse algo assim. Ele poderia ter inventado muitas coisas para esconder aquela informação dela, mas simplesmente foi sincero e disse que não queria mostrar para ela. Apesar de não revelar o real motivo de ter feito aquilo, ele não mentiu para a menina. O tio Éder acaba por esperar o julgamento em liberdade e volta para casa cheio de planos e amor por coisas simples que não podia ter na cadeia. Ele parece um homem completamente mudado que acabara de aprender uma lição e aprender novos valores através de erros cometidos. Porém, basta ele ver as fotos de Soraya com Kid, onde insinuava aparentemente que os dois estavam tendo um caso, que logo ele fica furioso e decide matar os dois. É nesse momento de raiva que ele revela que ela era a assassina de seu marido. Em mais uma onda de mentiras, Soraya consegue convencer tio Éder de que as fotos estavam fora de ordem e que ele estava duvidando de seu amor por ele. De forma inocente, Éder cai na sua lábia e até pede desculpas por aquilo. A simplicidade de Duca em contar suas histórias mostrava como ele falava a verdade. Isso fica mais claro na última cena, onde ele nos conta, assim como contou a história do filme inteira, o rumo que a relação com Isa tomou. Ele é sucinto e preciso, contando apenas que ela olhou para ele e eles se beijaram, nada mais que isso. Com certeza isso não seria assim se fosse qualquer outro personagem do filme. Provavelmente, ouviríamos uma história cheia de detalhes e elementos grandiosos, mas que seria provavelmente mentira. Duca sempre foi um garoto de poucas palavras, e até distante de pessoas. Tanto é que só tinha Isa e Kid como amigos. Ele teria em tese muitos motivos para aumentar as suas histórias, a ponto de deixá-las interessantes. Porém, o que aprendemos com ele e com o filme é que histórias simples também são interessantes, assim como a dele, e não vale a pena inventar detalhes e acontecimentos para despertar um interesse nas pessoas. Diante de uma história assim, talvez a melhor solução seja simplesmente não contá-la. Meu Tio Matou um Cara é um filme sobre histórias que não aconteceram. Sendo narrado por Duca, o que acompanhamos é uma série de histórias e acontecimentos contados quase sempre de forma duvidosa e conforme o interesse de cada um, seja para livrar alguém da cadeia ou simplesmente para impressionar outrem. Se até mesmo o próprio filme é uma história contada por alguém, fica a dúvida se dentro do contexto tudo aquilo é verdade. Porém, Duca se mostra alguém confiável nesse quesito, talvez o único no filme, e podemos confiar que aqueles eventos aconteceram da maneira como ele nos informa. De qualquer modo, não teríamos como verificar isso. Contudo, nós como espectadores, estamos aqui para ouvir uma história interessante, diferente dos personagens do filme, que talvez ficariam mais felizes em ouvir a verdade. Sendo assim, com o filme nos apresentando uma trama envolvente, que nos faz gostar e apreciar a obra como um todo, já é o suficiente, pois, no fim das contas, o que é narrado por Duca é apenas mais uma história.